Graças e paz, amada igreja. Estamos aqui neste momento, vamos trazer uma palavra do Senhor, mas sei que os irmãos já sabem, estamos aqui também porque o nosso querido pastor Rogério está em Petrolândia, foi ali na Igreja Batista Reformada Emanuel, em Petrolândia, e coube a nós trazer um estudo, uma pregação da palavra neste dia. Vamos trazer um estudo hoje, uma pregação, melhor dizendo, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 11. Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz a inerrante e autoritativa palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e aqueles que ouviram o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouvindo o som da trombeta e não se der por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, ele foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e dele não se converter do seu caminho, morrerá em sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Mas tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes: então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Glorificado, ó Deus, seja o Senhor no teu santo poder e na tua soberania, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, como servos, escravos, de joelhos, encurvados, ó Deus, perante o teu poder, perante a tua majestade, perante o teu nome, ó Pai. Ó Senhor amado, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha a estar, a continuar, melhor dizendo, conosco. Nós te agradecemos que cremos, mediante a tua palavra, que o Senhor está aqui desde o início, que a tua presença se faz presente aqui no nosso meio, ó Pai. Isso tudo é fruto da tua graça e da tua misericórdia.
Te pedimos um pouco mais, ó Deus, Senhor, ó Deus, não me deixe falar a partir dos meus achismos, da minha mente, do meu intelecto e do meu coração. Porque, ó Deus, se assim for, irei ofender a tua palavra, ó Deus. Serei digno de morte. Mas que o Senhor, Pai, venha estar falando, usando a minha boca para anunciar a tua palavra, Pai. Purifica o meu ser, purifica o meu coração, para que a vaidade nem a soberba, Pai, venha a querer tomar conta de mim, mas que seja o teu Santo Espírito o condutor. E que venhamos saber, ó Deus, que quando o Senhor fala, todo o povo se cala. Estejamos, ó Deus, com os olhos e ouvidos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Perdoa nossos pecados, nos livrando do mal. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje, ela tem como tema a importância e os atributos de um verdadeiro atalaia. E antes da gente entrar no texto propriamente, vamos fazer um pequeno e breve contextualização, tanto do autor quanto do livro. Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um profeta que também era profeta e sacerdote. Nós sabemos que existe algumas funções, existiam pelo menos, algumas funções na antiga aliança. Uns eram sacerdotes, outros eram profetas, mas em alguns casos o mesmo era profeta e sacerdote. É o caso de Ezequiel. Ele é de linhagem sacerdotal, profeta, e ele é autor de um dos livros da Bíblia que tem o mesmo nome. A gente vê isso em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, e Ezequiel 24, versículo 24, que ele se intitula como autor desse livro, que é denominado, é denominado de profetas maiores, juntamente com Isaías, Jeremias e aí também Lamentações e Daniel. E isso, Senhor, não é porque eles eram maiores, né, de tamanho, não era maior porque eles eram mais fiéis ou mais tementes a Deus, mas porque os livros tinham mais versículos, né, mais capítulos, melhor dizendo. Então, por isso que eles são profetas maiores, ao contrário de Obadias, Ageu, né, Naum, enfim, que eram profetas com livros de 1, 2 ou 3 capítulos. O contexto histórico, meus amados, de Ezequiel é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio. Apesar de Ezequiel ir para o exílio na segunda etapa, ainda nos primeiros anos. E Ezequiel, como eu falei, ele é da linha sacerdotal, ou seja, família sacerdotal, era amigo de Daniel, que foi na primeira etapa, né, de exílio, e provavelmente os estudiosos dizem que ele conviveu e foi orientado por Jeremias. Jeremias ele é um pouco antes, né? Alguns anos, ele é mais velho do que Ezequiel, uma certa idade, um estudioso ele já na sua maturidade, Ezequiel ainda novo, provavelmente Ezequiel bebeu diretamente de Jeremias. Ezequiel 33, que é o capítulo que a gente vai, com a graça de Deus, fazer a esta pregação, ele inicia a quarta mensagem, que é chamada de mensagem profética da restauração de Israel. E aí, meus irmãos, o livro de Ezequiel, né, o livro como todo, ele é cheio de simbolismo e metáforas, falas metafóricas. Vamos trazer algumas dessas metáforas. A maquete de Jerusalém, que está em Ezequiel 4, versículo 1 a 3, que significa, ele faz uma maquete, Deus manda ele fazer uma maquete, que significa o cerco de Jerusalém. Outra fala metafórica, deitar-se no chão, que também está no capítulo 4, do versículo 4 a 8, que significa o tempo de desconforto do cativeiro para os reinos do sul e do norte. Outra fala metafórica, comer alimentos estranhos, também está no capítulo 4 de Ezequiel, nos versículos 9 e 17, que significa escassez de alimento durante o cerco de Jerusalém e a contaminação da nação durante o exílio.
Outra fala metafórica, rapar o cabelo e usá-lo de forma estranha. Já no capítulo 5, versículo de 1 a 4, que significa desonra vindo à nação e o modo pelo qual o povo seria destruído. O povo seria destruído, um pedaço, uma parte, uma terceira parte de peste, outra espada e outra iria para o exílio. Outra fala metafórica é a preparação da bagagem para sair de casa. Já no capítulo 12, versículo 3 a 7, que é a tentativa de fuga e exílio do rei Zedequias. Comer, outra fala simbólica, comer com ansiedade. Também no capítulo 12, versículo 17 a 20, que significa o horror da conquista e do exílio. Chorando e golpeando suas coxas. Capítulo 21, do 11 ao 12, que é alarme e dor por causa do juízo. Outros é fazer o modelo de um caminho. Capítulo 21, do versículo 19 a 21, que significava a aproximação de Nabucodonosor e o seu ataque a Jerusalém. Outra fala simbólica, não prantear a morte da esposa. Capítulo 24, do versículo 15 ao 24. Uma dor vindoura tão profunda sobre Judá, que o pranto extremo seria impossível e inadequado. E mais uma, fala metafórica, é escrever sobre 2 pedaços de madeira. Já está lá, já quase no final do livro, que é em Ezequiel 37, de 15 a 17. Deus unindo novamente Judá e Israel. Não pranteia a morte da esposa, queimou uma parte do cabelo, outra parte cortou a espada e outra parte espalhou ao vento. Ele dorme durante 40 dias do lado direito e a visão de um dos vales ossos de seco, em Ezequiel 37. Então, você vai ver que o livro de Ezequiel, ele é cheio de falas metafóricas. Ele fala algumas coisas que significam outras coisas. É interessante, quem nunca leu Ezequiel, que venha ler, pedir que Deus oriente, quando você começa a ler, você vê quão belo ele é, quão maravilhoso ele é. Agora, a gente tem que pedir muita graça a Deus, porque se não entender essas falas metafóricas, começa a se perder no texto. Se o Espírito Santo não nos conduzir, nós acabamos perdendo o texto. É um texto muito riquíssimo, o livro de Ezequiel, como toda a Bíblia, traz verdades para a nossa alma. Mas, meus irmãos, o que é um atalaia? Ele vem falar aqui, algumas Bíblias, que botam o título, ela fala o verdadeiro atalaia. Mas o que é um atalaia? A gente não pode falar aqui sobre o texto sem explicar o que é um atalaia. Eu sei que alguns dos irmãos sabem de fato o que é um atalaia, mas vamos trazer à memória. Atalaia, meus irmãos, é aquela pessoa que realiza o trabalho de vigia, de sentinela. Alguns filmes medievais, quem gosta de filmes aí épicos, vai ver que, e filmes da antiguidade, Troia, filme da Idade Média, e se os irmãos forem em algum local que tem algum batalhão com estrutura de fato de batalhão, ali em Maceió, a gente vê o batalhão do Exército, ele é bem assim, Arapiraca a gente vê um pouco semelhante o batalhão o terceiro batalhão da Polícia Militar. Você vai ver o muro e nos pontos do muro você vê torres. A torre é onde fica ali um militar observando a situação, observando se está chegando algum inimigo, se vai ter alguma invasão. Então ele fica ali naqueles pontos. Não podem dormir, tem que estar ali atento 24 horas, para qualquer situação, qualquer surpresa. No dia de hoje, a gente acaba perdendo muito o que significa, de fato, até porque hoje tem câmeras, tem uma série de mecanismos que ajudam nessa vigilância. Alguns batalhões, eles já não têm, não fica o militar ali no tempo. Ele tem câmeras ali, o cara fica em uma sala, observando, de uma forma mais confortável e segura para o próprio militar que está observando. Mas, naquele período, e no período que Ezequiel está falando, não era assim, obviamente. De fato, tinha torre, e essas torres
não era só na entrada das cidades. Você tinha uma torre que observava outra torre, que observava outra torre, que observava outra torre. Por quê? Porque da torre, se você só tivesse uma atalaia ali na torre, já do muro da cidade, do muro da fortaleza, você iria ver uma distância curta. E o inimigo ele poderia estar numa distância muito maior, lhe observando. Então ele tinha uma atalaia que ia ver o outro atalaia, e por assim sucessivamente. E como é que esse atalaia se comunicava naquele período? Porque você malmente chegava à torre, quanto mais o atalaia que estaria ali dentro daquela torre. Você se comunicava com fogo, né? Ele acendia uma tocha, né? Um fogo grande, e aquele fogo iluminava de tal forma que ele entendia que estava acontecendo ali alguma coisa e que precisava trazer a tropa, trazer os soldados, os militares, para a frente de batalha. Então, esse atalaia, né, esse sentinela, ele precisava ter algumas características. A gente lembra muito bem de Jericó, né? As mulheres de Jericó. Com certeza ali também tinha os atalaias que ficavam ali observando o Josué e o povo de Deus, os hebreus ali, dando as 7 voltas. Né? Uma volta por dia e 7 voltas no 7º dia. E ali, com certeza, não, eles só estão rotando, só estão girando, mas não sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com os hebreus. Então, um atalaia, para estar ali como atalaia, não poderia ser qualquer um. Não poderia pegar uma criança, um menino de 10 anos e colocar ele como atalaia. Tinha que ter algumas características esse atalaia. Por exemplo, ele deveria ser forte, tinha que ter força. Não somente força física, força bruta também. Porque, eventualmente, essa torre ela podia ser invadida, então ele tinha que ter força. Não necessariamente nessas torres tinha só um atalaia, né? Tinha vários atalaias, até mesmo porque ficava ali várias horas e o cansaço vem. Esse atalaia também ele tinha que ser atento, né? Ele não podia ficar ali e pensando, né? Rapaz, quando eu sair daqui, eu vou pro shopping, vou descansar, vou para a praia, vou para... Não, ele tinha que estar ali atento no seu serviço, ele tinha que estar ali olhando, observando qualquer coisa diferente, né? E aí, qualquer coisa que saísse do tom, ele já ficava em alerta, já ficava atento, já passava a informação necessária para que tomasse alguma providência caso aquilo evoluísse. Ele tinha que ter uma excelente visão. Imagine só um atalaia cego, né? Ou toca o olho assim e ainda com catarata, né? E ia ver nada. Então, por mais que ele fosse forte, por mais que ele fosse atento, cego não adianta. Tem que ter uma visão boa. Tinha que ver longe, né? Tinha que ver longe. Mas também ele tinha que ter uma boa audição, porque às vezes não está vendo nada, mas está lá um som estranho, né? Às vezes ele tem que também ele tem que ter o sentido do olfato muito bom, porque às vezes não tem som nem visão, mas tem um cheiro diferente. Cheiro ali de carne assando. Gente, carne assando, em um frio desse, quem é que está no frio desse assando carne? Nosso povo não está assando carne, quem está assando carne? Então, significaria que tinha algum exército inimigo ali por perto, acampado. Ele também tinha que ter bom reflexo. Ele também tinha que ter raciocínio rápido. Saber discernir o que... Será que ali é um exército inimigo ou é só o gado passando? O gado que saiu de um local e foi para outro. Então ele tinha que ter esse entendimento muito rápido. Mas todas as características de um atalaia que ele de fato deveria ter, não adiantava ele ser perspicaz em tudo isso, ser um cara, ser uma pessoa altamente, ter uma visão excelente, ter audição excelente, ser um cara inteligente para entender a dinâmica das coisas, se ele não tivesse a confiança do rei e também não tivesse a confiança da população.
Ele deveria ser uma pessoa em quem o rei confiasse. O rei não ia colocar ali. A pessoa ela é destemida, é inteligente, é forte, tudo isso. Mas o rei não confia. Ele não ia colocar como atalaia. O rei só coloca como atalaia aqueles a quem ele deu este atributo e ele confiou esta missão. Não vai ser qualquer um. Não era qualquer um que era o atalaia. Como não vai ser qualquer um que Deus vai levantar e está levantando como atalaia. Nós observamos, meus amados irmãos, que no texto existe uma correlação entre Ezequiel 33, do versículo 1 ao 6, que é o atalaia do homem, e Ezequiel 33, do 7 ao 9, que é o atalaia de Deus. E por que Deus fala isso? E por que Deus. Você vai observar que do 1 ao 6, ele vem dizendo que para o povo levantar um atalaia e vai dar recomendações desse atalaia. Como ele deve fazer, que ele, quando ouvir a trombeta, ele tem que avisar o povo. Se o povo atender àquela situação, aquele povo será salvo, e ele também. Mas se vir a espada e ele não avisar o povo, e o povo morrer, aquele sangue será cobrado, será demandado do atalaia. O atalaia será responsabilizado. E aí Deus faz esse paralelo, ele fala disso, ó, tá vendo? Tá vendo aquele atalaia? Pronto. Eu te constituí como atalaia. Semelhante àquele atalaia que anuncia as questões de guerra, né? As questões de naturais, eu te constituí como atalaia, Ezequiel. E aí, e aqui fala, né? Ezequiel 33, 7 a 9, fala: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, pois tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares do perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Aqui a gente tem que tomar muita atenção nisso aqui, para que nós não venhamos a fazer uma teologia equivocada. A missão do atalaia, se ela não acontecer, não fará com que o iníquo, não fará com que o perverso seja absolvido. O perverso ele será condenado independente de você, do atalaia, falar ou não. Independente. Se ele morrer na sua perversidade, se ele morrer na sua transgressão, ele será punido. Mas Deus fala que ele demandará, ele cobrará, será responsabilizado o atalaia. E aqui eu abro um parêntese que não está nem aqui no estudo. Nós, e aí eu trago a responsabilidade, né? A demanda. Nós, como pai de família, somos atalaias de nossa casa. E nossas esposas, nossos filhos, eles viveram a vida perversa e não se arrependerem e não se converterem do seu mau caminho, eles irão perecer. Mas nós, pais de família, seremos responsabilizados. Deus demandará de nós, porque Ele deu essa missão para nós, homens, pais de família. E aí, muitas vezes, e até respaldado em certa doutrina herética, aonde quer relativizar essa responsabilidade do pai de família, quer dividir e botar por igual. E muitas vezes o pai, ele se omite achando que, pai, eu digo pai de família, né? Pode não necessariamente ter filhos, mas é casado, ele é o chefe daquela casa. Ele será responsabilizado caso a sua família pereça.
Isso não quer dizer que aí muitos acham, entendem de forma equivocada que ele vai ser condenado. Não, ele vai ser responsabilizado. Diferente. É muito diferente. Vai ter a responsabilização, mas a punição no sentido de que ele perderia a sua alma, no sentido de perder a alma para ir para o inferno, isso não há respaldo bíblico. Mas que ele será de fato responsabilizado. E aqui também a gente abre, né, para outros tipos de atalaias, como, por exemplo, um pastor. O pastor é um atalaia, mas será que é só um pastor? Será que é só o pastor que é o atalaia desta igreja? Atualmente, existem muitos atalaias constituídos por homens, dizendo que foi constituído por Deus. Nós vimos no início que Deus fala, né? Dá o exemplo do atalaia das coisas materiais, né? O atalaia estaria ali na torre de vigia. Mas também existe pessoas que foram constituídas por homens para ser atalaias, como se fosse aquele atalaia que Deus constituiu em Ezequiel 33:7. Pessoas que se dizem constituídas por Deus para ser atalaia, de fato só foram constituídas por homens. E como nós iremos saber, como nós iremos entender que aquela pessoa, aquela que está ali na torre de vigia espiritual, se é que eu posso dizer assim, irmão Ramon? Será que como é que nós podemos saber se aquela pessoa foi constituída por Deus ou por homens? Como é que nós vamos saber disso? Hoje, quem são os verdadeiros atalaias? Como nós iremos captar e compreender quem são os verdadeiros atalaias? Porque se existem os verdadeiros, raciocínio simples, existem os falsos, né? Verdadeiros, existem os falsos. Existem os atalaias que estão ali atentos a tudo, e não só atento, não só forte, não só tem uma visão boa, não só tem reflexo, não só é uma pessoa com raciocínio lógico, raciocínio rápido, melhor dizendo. Ela tem aquela característica que a gente falou inicialmente. Ela é uma pessoa da confiança do rei. E aqui está muito claro quem é o rei. O rei é o nosso Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Esse atalaia, ele tem que ser homem de confiança do rei e do povo do rei. Quem é o povo do rei? Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essa confiança, e aí abre um parênteses, essa confiança não está na pessoa ter esses atributos. Essa confiança, meu irmão Marcos, não está na pessoa ter, não, vou selecionar aqui, essa pessoa é forte, é inteligente, é isso, é aquilo, e eu agora confio nela. Não, de forma alguma. Porque se fosse assim, seria nas obras. E Deus não confia em nossas obras, porque nossas obras são corruptas. Deus confia em nós, porque nele nos deu o Espírito Santo. É obra de Deus. Ele confia em nós, não por causa de nossa carne, não por causa do nosso coração, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é um coração essencialmente de pedra. Se ele não arranca, e aí Ezequiel fala isso no seu livro, se ele não arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne, ele não vai confiar em nós. Então a obra é dele. A confiança dele em nós não é por causa de nossa capacidade, não é por causa de nossa inteligência, mas tão somente porque ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Estando nós mortos, nossos delitos e pecados, e o Espírito dele habita em nós. Isso, como diz Paulo, não vem de nós, não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. E aí
vamos fazer um paralelo agora entre a sociedade da época do texto, da época de Ezequiel, com a atual sociedade. E vamos focar na sociedade brasileira. E aí vamos, né, pensar na sociedade brasileira, mas pensar aqui, no nosso meio, onde a gente está enxergando, onde a gente está vendo as coisas mais próximas. Aquele povo, quando Ezequiel vai falar, quando Ezequiel é levantado por Deus como um profeta, aquele povo, e aí eu estou falando de que povo, não estou falando de todo o mundo, de todas as pessoas do mundo. Estamos falando tão somente daquele povo que até ainda na Antiga Aliança era um povo separado territorialmente, era um estado, era um povo físico, espiritual, mas também físico. Aquele povo, ele vivia na impiedade, ele se afastou de Deus, ele virou as costas para o Senhor. Mas eles viram as costas para Deus, eles se afastam de Deus, eles vivem na impiedade, mas acham que Deus está cuidando deles. Eles achavam, eles entendiam que eles viviam em profanação direta, ofensa direta a Deus. Eles levantaram falsos deuses e adoravam esses falsos deuses. Eles se prostituíam, mas falavam, não, eu sou os herdeiros de Abraão, sou herança de Davi, sou do povo escolhido. E achavam que poderiam viver de qualquer forma, porque eles eram povo de Deus. Então, eles viviam na impiedade e achavam que Deus iria estar amando eles, no sentido de que Deus estaria permitindo isso tudo, e mesmo assim eles seriam abençoados em tudo. Eles foram cativos para o estrangeiro, mas achavam que não iriam demorar, isso seria rápido, pois era povo de Deus, e por isso somente Deus os pouparia. Eles entendiam que não, a gente foi ali, estamos sendo escravos agora, estamos sendo cativos, mas isso é pouco tempo, porque quem somos nós? Somos descendentes de Abraão. Eles acreditavam nas obras, eles acreditavam por causa do seu sangue. A gente vai ver lá Jesus, quando ele tem alguns arrazoados com os fariseus vai dizer o quê? Eu sou, meu sangue, eu sou da linhagem de Abraão. Você está falando com quem é da linhagem de Abraão, ô Jesus? Então eu sou. Então eles, interessante que é parecido com hoje, né? Eles acreditavam nas obras para que Deus os abençoasse. Naquela época, tinham profetas, a gente vai ver isso em Ezequiel, a gente vai ver isso em Daniel, a gente vai ver isso em Jeremias, nos livros maiores e menores, que existiam profetas que diziam ao povo coisas que agradavam. Isso a gente tem que estar analisando com o dia de hoje. Coisas que agradavam, coisas doces, coisas maravilhosas, coisas dizia que Deus não permitiria sofrer e que a vitória seria garantida. E aí eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Parece que já falei isso aqui, parece que todas as mensagens. Pare de sofrer. Eu imagino, irmão João, que naquele período tinha lá os falsos profetas lotados, todo mundo ouvindo, e eles falando, pare de sofrer. Você não vai mais sofrer. Esse tempo vai passar. Porque vocês são cabeça, não são cauda. Claro que naquele entendimento ali era válido no sentido do Estado de Israel. Mas eu estou trazendo para os dias de hoje. E eles entendiam que essa garantia da vitória não era por causa do Deus verdadeiro, não era porque Deus estava com eles, porque também Deus não estava nesse momento, mas ele achava isso por causa da sua linhagem, por causa da sua descendência, da sua origem, melhor dizendo, dos seus ancestrais. E hoje, meus amados irmãos, o que é que a gente vê? Nós vemos falsos profetas. Existe, meus irmãos, a igreja do Senhor, existem profetas constituídos por Deus, que as igrejas são lotadas, são cheias, nós cremos e sabemos disso. Mas também, meus irmãos, nós não podemos achar, compreender que
Um atalaia, ele é construído por Deus, porque aquela igreja está cheia. Não é qualificação para ser um atalaia. Muitas igrejas, muitas. A gente vê isso muito no YouTube. Tem falsos profetas que ele fala um texto. Ele faz uma pregação. Essa pregação, em um dia, vai ter 600 mil visualizações. 600 mil. E os mais famosos no sentido de conhecidos, profetas do Senhor, verdadeiros, homens de Deus, no muito, depois de alguns meses, tem 8 mil likes. Quando muito. Outras tem 2, né? 2 likes ou 3. Depois de alguns meses. Então, esse não é o modelo, esse não é o entendimento, a compreensão de saber se é um verdadeiro ou falso atalaia. Mas muitas vezes o mundo entende assim. O mundo, quando vê uma igreja assim, com poucas famílias, vai dizer: aquilo ali não é de Deus, se não estava cheio, isso não é referência. Mas muitas pessoas que se dizem cristãs e até cristãs que ainda não têm o conhecimento do Senhor, vai entender assim. E aí, não, igreja A está lotada, ali tem Deus. Por quê? O povo fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. O povo escolheu Barrabás. Só uma referência. Então, meus irmãos, como devem agir os atalaias da atualidade? Como devem agir? E como muitos são? Nós devemos entender o verdadeiro atalaia é aquele que é escravo da palavra de Deus. O verdadeiro atalaia, ele não está preocupado se aquela mensagem vai ser bem aceita. Ele não está preocupado se as pessoas vão amar aquela mensagem no sentido de que é uma mensagem que agrade. Também não vai estar preocupado em não agradar. Esse não é o interesse. Ele não está interessado em vou pregar aqui como atalaia, como servo do Senhor, para desagradar essa igreja. Vou desagradá-los. Vou querer deixá-los tristes. Ou não, vou querer agradá-los. Porque se for para um lado ou para o outro, ele está fazendo uma pregação humanista, visando a pessoa. O verdadeiro atalaia, ele vai estar preocupado em anunciar a palavra de Deus. Seja ela para castigo e disciplina, seja ela para graça, para bem-aventurança. Ele não está preocupado com como vai ser recepcionado, mas ele está preocupado em ser fiel à palavra de Deus. E aí, aqui diz que o atalaia, ele deve tocar a trombeta. Eu falei, abrindo parênteses, a questão do fogo. Existe ao fogo como visão, existe a trombeta como som. Isso varia muito de situações. Deus usou aqui a trombeta. Se tiver uma torre onde o vento é contrário, a trombeta ela não vai fazer muito efeito, porque o cara vai soprar, o vento está levando para o outro lado, o fogo ele vai ajudar. Então, isso vai dar dinâmica. E Deus fala aqui da trombeta. E como e quando se deve tocar a trombeta nos dias atuais? Será que a gente tem que andar, irmão João, com a trombeta aqui? Aquela trombeta de, como é? De boiadeiro? Andando aqui debaixo do braço, quando passasse ali, tocasse o berrante? Será que hoje a gente tem que andar com a trombeta debaixo do braço? Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Vamos procurar a própria palavra de Deus para ver o que ela quer dizer com isso. Vamos dar uma lida rápida aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja,
A trombeta é a palavra. A trombeta é a palavra. A palavra de Deus é a trombeta. E quando é que vamos tocar a trombeta? A todo tempo. Todo momento. Vai deitar, toca a trombeta. Vai acordar, toca a trombeta. Está falando com o vizinho, toca a trombeta. Está trabalhando lá no cartório, toca a trombeta. Está trabalhando lá na fábrica, toca a trombeta. Está em casa com os filhos, toca a trombeta. Está dormindo, toca a trombeta. Dormindo é. Porque se você viver uma vida santa, seus sonhos e pensamentos serão santos. Você está em casa com os amigos e irmãos, toca a trombeta. Tocar a trombeta é somente estar lendo a Bíblia a todo momento? É chegar no meio da praça e abrir ali e começar a pregar? É somente isso? Se eu não fizer isso, eu não estou tocando trombeta? Não somente. A sua postura como cristão, você está tocando a trombeta. Eu ouvi em algum lugar que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o ímpio vai estar lendo. E eles leem. Eles leem e muitas das vezes, obviamente, eles leem de forma deturpada, mas estão lendo. Então, a forma que a gente age, nossa postura e compostura é tocar a trombeta. Ou não. Ou não. Ou nós estamos omitindo a trombeta. Como eu falei, a trombeta é a palavra de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós trocamos a trombeta, que é a palavra de Deus, por gaita, né? Por flautinhas, que o som não chega ali em manita. É um sonzinho bruto, covarde, podre, que não significa nada. O que eu estou falando com isso? Nós trocamos a palavra de Deus por nossa intelectualidade. Nós trocamos, e aí, espero que os irmãos compreendam, nós trocamos a salmodia por canções cheias de preceitos mundanos. Tocamos uma flautazinha sem som e achamos que estamos agradando a Deus. E por que trocar trombetas no dia de hoje? Por que, meu irmão João, tocar trombeta no dia de hoje? Qual a finalidade? Haja vista que estamos em paz, né? Estamos em paz, irmão João. Não temos guerra. Quer dizer, está tendo guerra lá na Rússia, né? Mas nós brasileiros, nós alagoanos, delmirenses, goianos, nós não estamos em guerra. E por que trocar trombeta? Porque nós estamos em guerra. Guerra espiritual. Nós devemos tocar trombeta, porque Deus manda tocar em tempo e fora de tempo, como falou ali o profeta, o apóstolo Paulo. Mas também nós devemos tocar a trombeta, porque a ira de Deus é contra o pecador. Algumas doutrinas que vêm de falsos atalaias vai dizer o seguinte: Deus odeia o pecado. Não é verdade, meu João? Mas ama o pecador. Igreja assim, ó, cheias, muitas falam isso. E talvez a gente tenha essa compreensão. Não, mas Deus ama o pecador, porque Deus é amor. E Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é ira, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é onipotência, Deus é onisciência, Deus é soberania. Deus tem seus atributos, e atributos nenhum é maior que o outro. O amor não é superior à ira de Deus. Deus é totalmente amor, Deus é totalmente ira. Deus é totalmente justiça. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente onisciente e os demais atributos do Senhor. Mas eu falei, por que eu falei isso? Não é uma percepção minha. A Bíblia diz isso, que Deus tem a ira contra o pecador. Tem alguns versículos, mas vamos no Salmos, capítulo 5. Salmos 5, versículos 6 e 7. 5 e 6, melhor dizendo. Salmo, capítulo 5, versículos 6 e 7. 5 e 6, melhor. Salmos, capítulo 5, versículos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece
a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Quem é que Deus abomina? É o sanguinário. Quem é que Deus destrói? Não é a mentira, é quem profere a mentira. Deus te aborrece, e aborrecer aqui, meus irmãos, você vai para o original, aí os irmãos que estudam muito mais do que eu, sabe que aborrecer é odiar. Deus odeia quem pratica a iniquidade. Deus odeia, ouça muito bem isso, Deus odeia quem pratica a iniquidade. Então, nós devemos anunciar, tocar a trombeta, porque a ira de Deus é contra o pecador e está no presente e no porvir. No presente ainda há tempo de converter, mas no porvir não terá mais tempo. No porvir não adianta chorar, não adianta fazer que nem Esaú, chorar e não se arrepender, só ser remorso. Não adianta. Também nós devemos tocar a trombeta, porque existem muitos falsos profetas. Existe, meus irmãos, tenho certeza disso. A Bíblia deixa claro isso. Existe muito mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Existe muito mais falsos atalaias do que verdadeiros atalaias. Existe muito mais ímpios se dizendo filhos de Deus do que verdadeiros filhos de Deus. E nós devemos combatê-los. E não é um combate de chegar ali e a gente começar a querer, como muitos fazem, e é outros falsos profetas. E o profeta aqui, meus irmãos, só para deixar claro, é aquele que anuncia a palavra de Deus. Quem anuncia, quem lê a palavra e fala, ele está sendo um profeta. Porque o profeta é o que fala da boca de Deus. A boca de Deus hoje, a gente sabe lá em Hebreus capítulo 1, é a palavra de Deus que está na sua Bíblia, na sua palavra. Então, este é o profeta. Então, nós vamos combater esse profeta, e não é combater como muitos fazem, querendo apedrejar, querendo queimar, querendo expulsar, querendo agir de uma forma física, mas nós combatemos ele mediante a palavra. Quando ele fala algumas coisas como essa que eu disse, que Deus ama o pecador, e o pecador ele vai falar, eu estou pecando, mas Deus me ama. Eu estou vivendo uma vida devassa, mas Deus me ama, então tá bom, né? Tá ruim não, tá bom. Passei com 6, o importante é passar. Não vou passar com 10, mas vou passar com 6, porque Deus me ama. Deus não vai me matar porque Ele me ama. E nós vamos combater aonde? Na palavra. Outros vão dizer que não, você que decide, você que escolhe, é você que tem o poder em suas mãos para dizer que é Deus ou não. Nós vamos combater, dizendo que isso é uma mentira. Essa mentira vem lá da origem, a serpente que disse essa mentira. Você, Eva, pode comer do fruto. Não é você que escolhe, é Deus que lhe escolhe. Mas a gente deve tocar trombeta, nós devemos tocar trombeta, principalmente, não é porque Deus odeia o pecador, é porque existem muitos falsos atalaias, mas principalmente porque Jesus ordena. Onde é que nós sabemos que Jesus ordena? Mateus capítulo 16, Marcos, melhor dizendo, Marcos capítulo 16, versículo 15, que fala o seguinte, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É Deus que manda, é Cristo que manda. É por isso, ponto. As outras coisas têm que ser ditas também. Mas o mais importante, principalmente, é porque Deus ordena. Amém, meus irmãos? Para concluir, vamos ler de novo os 2 últimos versículos. Esses versículos, meus irmãos, são os versículos que eu digo, irmão Ramon, que mais, é um dos que mais, né? Não é o mais, mas eu digo que é um dos que mais causa má interpretação, falsa teologia e heresia. Assim diz a palavra de Deus no versículo 10 e 11 de Ezequiel 33.
Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Como, pois, viveremos se nós vivemos nessa vida iníqua? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haver de morrer, ó casa de Israel? Esse irmão Marcos Roque, eu digo, como eu falei, é um dos textos que mais criam falsas teologias. Como aquele de Mateus, ó Jerusalém, eu tentei ajuntar-vos, mas vós não quiseste. A gente até falou sobre isso, teve um estudo aqui sobre isso. Essa também é um dos textos que mais trazem falsas interpretações. A pessoa vai falar, tá vendo? Olha, é você. Deus, ele quer. Deus deseja que todos, no sentido que Deus quer. Qual é o sentido a falsa doutrina? Explicando a falsa doutrina. Deus quer que você seja salvo. Mas esse querer de Deus, ele chega até um certo espaço, mas quem vai decidir se aceita aquele desejo de Deus sou eu. É o homem, é o ser humano, não. Deus me quer. Deus está lá, ô meu filho, ô fulano, eu quero tanto você, ó, eu quero, eu desejo que você se converta. Deus está quase ali, com uma coiazinha, né, de esmola. Eu quero você, vem para mim. Né? E eu sou o soberano, não sei se eu quero Deus. Vou pensar, Deus, aguarde aí. Eu vou refletir, botar os prós e os contras. Talvez eu queira, o senhor. Aguarde. Aí Deus, não, eu aguardo, vou esperar. Essa é a falsa doutrina. Essa é a falsa doutrina. Mas vamos, com a graça de Deus, não trazer, porque eu digo uma coisa, Abraão, esse texto aqui é várias e várias pregações. Então vamos trazer de forma rápida, ou melhor, de forma clarear e quem sabe um dia aprofundar esse entendimento. Não há como sobreviver por causa do pecado. Está lá no versículo 10. E observe que o Ezequiel, ele não diz assim, visto que as vossas prevaricações, ele fala as nossas. Ele fala as nossas, não somente numa perspectiva de povo. Não, está aqui, nós brasileiros, né? Nós israelitas, nós hebreus que prevaricaram. Aí ele bota, não, mas de fato, porque ele também prevaricou. Ele também era pecador, ele entendia que ele também era pecador. Sabia? Deus olhou do céu e olhou a terra assim, e não viu um justo sequer. Não viu ninguém que fizesse o bem. Aqueles que faziam o bem, que fazem o bem, verdadeiramente o bem. E aí é outro estudo. É porque Deus está o conduzindo. O Espírito Santo que está o conduzindo a fazer o bem. Então, não há como sobreviver por causa do pecado. Todos vão morrer. Todos vão morrer. Aqui diz, no versículo, voltando para o versículo 10, nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Ou seja, vamos morrer todos. Todos vão morrer. Todos vão morrer. Esse é a consequência para todos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos vão morrer. Todos morreram em Adão. Todos vão perecer. Como viveremos? Aqui ele pergunta, e como vamos viver? E agora? Mas sabe por quê? Todos não vão morrer, porque Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Observe, nós vamos entrar nessa questão do prazer de Deus, mas antes do prazer de Deus, vamos falar, ele fecha, ó casa de Israel. Ele falou, todo mundo não, ó casa de Israel. Trazendo para hoje, ó povo de Deus, ó escolhido do Senhor. Deus não deseja que vocês morram, vocês não hão de morrer. Aqueles a quem Deus escolheu. Mas aí alguém fala, não, mas
Deus não tem prazer. Ou em outras traduções, vamos dizer, Deus não deseja. Está vendo? Deus não deseja que o homem pereça. Ou seja, Deus deseja que todos sejam salvos? É um livro, quem não tem pode comprar aí na Amazon, em outra livraria, né, irmão João? Que é Deus deseja que todos sejam salvos? De John Piper. Livro muito bom, pequenininho, excelente. Muito bom mesmo. Mas vamos ler outro livro, outro texto aqui. Observe, né, que fala aqui que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou Deus não deseja a morte do ímpio. Mas vamos ler outro texto aqui, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Samuel, capítulo 2, versículo 25. Diz: pecando um homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui, quem é esse aqui? Quem está falando isso aqui? É o profeta Eli, que foi aquele que cuidou de Samuel, né? Que era o profeta que cuidou de Samuel, no sentido que o educou, né, nas leis de Israel. E ele está falando para os seus dois filhos, Ofni e Finéias. E aí diz o seguinte: entretanto, esses filhos, ele tenta persuadir os filhos: olha, vocês estão pecando contra o Senhor. E quem será o árbitro de vocês quando você peca contra o irmão? Deus é o árbitro, Deus vai julgar, mas quem o julgará quando você ofende a Deus? Mas o que aconteceu com eles? Eles não ouviram. Ele para ouvir e faz que nem criança. Lá, não quero saber, não me interessa. Interessante, muito igual hoje. Você fala e as pessoas botam o dedo no ouvido e falam lá, não quero saber. E aí Deus fala. E a palavra de Deus fala: entretanto, não ouviram a voz de seu pai, Eli, entre parênteses aqui, ele deixa claro que é Eli, porque o Senhor os desejava matar. O Senhor os queria matar. Deus queria matar aqueles dois. Mas será que Deus queria? Mas será que Deus tinha prazer em matar aqueles dois? Será que Deus tinha prazer em matar aqueles dois? Vamos para Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 63. Versículo 63. Assim como o Senhor se alegra em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. Então vamos enfatizar: o Senhor se alegrará em vos fazer perecer, em vos fazer destruir. Deus, ele vai se alegrar nessas coisas, como Deus se alegrou em a pessoa se converter. Agora vamos ver, só uma análise, já para concluir, é que quando Deus fala em Ezequiel 33, versículos 10 e 11, Deus fala: não tenho prazer que o ímpio morra, mas que ele se converta. Ímpio morre? Ímpio morre na impiedade? Morre. Mesmo Deus tendo esse prazer, mesmo Deus desejando que o ímpio não morra, ele morre. Deus, quando disse que Ofni e Finéias iriam morrer, eles morreram? Morreram. Morreram na iniquidade. Ou seja, Deus desejou, mas nem todos vão se converter. Como não se converteram toda naquela época, não se convertem hoje todos. E aí eu falo toda a humanidade. Mas Deus manda ir de pregar a toda criatura. Mas Deus fala que vai morrer e morre de fato, e outros, Deus fala que é para se converter e não se converte todos. E aí, rapidamente, já para concluir, nós temos que entender a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva. Tem outros nomes, mas algumas vontades de Deus, ela vai acontecer daquele jeito, porque Deus assim
determinou, como foi no caso de Ófine e Finéias, e Deus vai ter prazer nisso. Em outros, Deus, ele vai ser a vontade perceptiva. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos se convertam, mas esse desejo de Deus não vai acontecer de forma absoluta. Como não acontece, isso é claro. E essas coisas acontecem porque, aí você vai falar, oh, mas Deus uma hora deseja uma coisa e outra hora deseja outra. Está vendo? Isso é contradição. Não pode Deus desejar se alegrar com a morte do ímpio e Deus se entristecer com a morte do ímpio. Porque aqui em Deuteronômio a gente vê que Deus tem prazer, Deus se alegra em fazer perecer. E aí agora? Essas coisas não estão acima de Deus. Essas coisas estão abaixo de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano, meus irmãos. Ele faz o que quer, como quiser, do jeito que ele bem entende. E que nós venhamos a entender isso e a viver na vontade de Deus, que é converter o coração de todos aqueles a quem ele chamou para a sua divina graça. Que Deus possa nos fazer entender qual é a nossa missão, qual é a nossa função. Que todos nós, todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, somos atalaia e devemos ser verdadeiros atalaia. Que Deus nos abençoe.